O que a perifa tem? O que a perifa tem? Mas tem coisas boas também. Mas tem coisas boas também. O que a perifa tem? O que a perifa tem? Tem coisas boas também. Mas tem coisas boas, tem. Mas tem coisas boas, tem. Mas tem coisas boas, tem. O que a perifa tem? O que a perifa tem? Mas tem coisas boas também. Mas tem coisas boas também. O que a perifa tem? O que a perifa tem? Tem coisas boas também. Mas tem coisas boas, tem. Mas tem coisas boas, tem. Mas tem coisas boas, tem. Nosso programa ele vem de um projeto chamado Lei Paulo Gustavo e está sob a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura do município de Taboão da Serra. Comigo aqui, desde sempre, minha companheira aqui, Rebeca Mota. Boa noite, Rebeca, tudo bem? Boa noite, Jeru. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite para Dani, nossa convidada da noite. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Gente, essa mulher é uma potência, não é, Jeru? E eu vou contar para vocês um currículo dessa mulher que é demais. Olha, o nome dela é Daniela Reigadas. Ela é produtora cultural, artística e executiva da empresa Zandara Music. Isso aí. Ela atua de forma independente, autônoma, em parceria com coletivos de arte da cidade de São Paulo. Foi responsável por solicitar à vereadora Juliana Cardoso do PT a lei de fomento do samba. Vamos falar sobre essa lei aqui também, que vai ser executada permanentemente desde a sua sanção, que aconteceu em 2023. A mulher é muito maravilhosa, tem um trabalho muito grande aqui na cidade de São Paulo também. Aqui em Taboão, ela foi responsável pela criação dos fóruns setoriais, que foi a base para a implementação do Sistema Municipal de Cultura, carro-chefe, né, gente, das nossas discussões aqui. Vocês que assistem ao nosso programa sabem bem disso. Ela auxilia também no processo formativo pós-regulamentação das leis federais Paulo Gustavo e Aldir Blanc, para que os fazedores de cultura saibam escrever de forma correta os seus projetos. Ela é autofacilitadora também, criou um drive aqui com uma série de documentos e diretrizes para que a gente consiga aí acessar as leis de cultura, acessar os editais e conseguir escrever projetos cada vez mais concisos e diretos e que passem. Muito boa noite, Dani. Como que uma menina negra que nasceu em Taboão da Serra conseguiu se transformar nessa potência e hoje facilita a vida de tantas outras pessoas, né? Porque a gente está falando aqui de uma parte muito burocrática da cultura, né? E você acessou isso. Como foi acessar e furar essa bolha também? Na verdade, foi muito por acaso. Foi por conta de um relacionamento que eu tive com um músico. Ele tinha 2 grupos de música e eu sempre acompanhava esse músico. E aí, no final da história, a gente terminou. Acabei terminando com ele por motivos diversos. E aí, a gente ficou sem se falar uns meses e depois ele foi na minha casa. Muito bem, né? Você não merece a Dani, tá bom? A gata não chora, a gata faz negócio. Aí eu, né, tipo, ele foi na minha casa e falou: ai, você não quer ser produtora do meu outro grupo? Eu falei: nossa, quero, mas eu aceitei, mas assim, por uma questão, tipo, vou aceitar pra pirraçar. Eu falei: não, eu vou fazer um trabalho fantástico, porque eu quero... mostrar que... quero aparecer. Aí eu aceitei, fiquei com esse grupo 1 ano e meio. E aí eu comecei, né, com esse trabalho de produção cultural e tô até hoje, mais ou menos uns 15 anos. Né, nós temos aí esses projetos do governo federal, né, que é a Lei Paulo Gustavo, que é agora, né, a Lei Aldir Blanc, que está para chegar, né. Isso chega num momento crucial para os nossos fazedores de cultura, né Dani? Mas a gente precisa se organizar enquanto fazedor de cultura, né? E você é uma pessoa que está pilotando, né, posso dizer assim, a cultura aqui no Taboão através da questão... Não, sim, é assim, eu sei porque, né, a gente está participando junto, né, através do Fórum de Cultura, né, esse Fórum de Cultura. Como é que você vê isso, a questão do Fórum de Cultura como um instrumento de organização
do nosso fazedor de cultura? Os fóruns, na verdade, eles são uma ferramenta dentro do Sistema Municipal de Cultura. O que é o Sistema Municipal de Cultura? É uma ferramenta que vai fazer com que os fazedores de cultura alcancem as políticas públicas de cultura nos municípios, tá? Então, dentro desse sistema tem 8 braços, e um dos braços são os fóruns setoriais, que são esses que a gente criou. Fórum de teatro, fórum de dança, fórum de música, porque dentro desses fóruns setoriais tem as pessoas específicas dessas áreas que vão debater políticas públicas para essas áreas especificamente. Mas assim, o Sistema Municipal de Cultura, né, como eu falei, são 8 braços e ainda a gente tem muita coisa a fazer. Como você falou das leis, né, da Lei Federal Paulo Gustavo. Na Lei Federal Paulo Gustavo, tinha uma instrução que o município que recebesse essa lei tinha até o dia 11 de julho, ou seja, tá em cima, para que todos esses municípios implementassem o Sistema Municipal de Cultura, com o Conselho Municipal de Cultura eleito, com o Plano Municipal de Cultura concluído e Fundo Municipal de Cultura, que é o que dá a salvaguarda financeira para editais, para fomentos, para chamamentos, implementado com o CNPJ criado, a conta criada e implementado dentro do site Mais Brasil. Então, essas leis vieram, elas deram uma ótima salvaguarda para a gente, mas elas têm uma contrapartida. O município também tem que tomar algumas ações para trabalhar com cultura. E como que está esse cenário hoje, dessa contrapartida? Então, assim, a gente sabe como que estão os municípios, né? E aqui a gente está trabalhando muito. Os fazedores de cultura, em 2023, nós fizemos, por solicitação da secretária de Cultura na época, nós fizemos o edital de chamamento da eleição do Conselho Municipal de Cultura. Nós estamos em 2024, esse edital ainda não foi lançado. Em paralelo, nós já fizemos também o Plano Municipal de Cultura, que é o cronograma, e a parte escrita a gente vai finalizar e deixar pronta para quando o conselho for eleito, dentro desse período que falta, que é muito pouco, a gente Tem entregar... prazo, né? Tem prazo isso, né? Exatamente, a gente já entregar o plano em mãos, porque assim, não dá tempo. E aí os municípios que ainda não fizeram, tem que correr com essa data, tem que correr, porque todo mundo que recebeu recurso da Paulo Gustavo tem até o dia 11 de julho para implementar. Dia 11 de julho, né? Tá em cima, hein? Tá muito em cima. Nossa. Um mês exatamente a partir de agora. Pois é. E você, como é que você está vendo toda essa organização dos nossos fazedores de cultura? Porque assim, o nosso programa aqui, o que é que a Perifa tem, ele tem o objetivo de estar divulgando todo o trabalho, né, dos nossos fazedores de cultura, principalmente os nossos fazedores de cultura da periferia. Aquele fazedor de cultura, Dani, que não tem espaço na grande mídia, né? E olha que nós temos aqui grandes fazedores. Nós temos aqui, né, o poeta. Outro dia nós trouxemos aqui o Paul, né, que é um poeta de Manchê. Um abraço, Paul, para você, tá certo? E ele veio aqui, nós fizemos um bate-papo com ele muito, muito, muito legal, né? Então a gente tem o nosso programa aqui, a gente tem esse viés, né? De estar divulgando a cultura da nossa periferia, do nosso povo periférico que sofre tanto, né? E voltando aqui com você na questão do conselho e do fórum, né? A gente sabe que se não tiver o conselho criado, não vem verba para o município, né? Exatamente. Tem que trabalhar em cima dessas pautas. Precisa implementar o Sistema Municipal de Cultura. Inclusive, hoje mesmo eu postei nos fóruns, né, a instrução da cartilha da Política Nacional de Blanc, que é a PENAB, que fala lá, obrigatoriamente, não está dizendo pode ser ou não, está dizendo obrigatoriamente tem que ser implementado o Conselho, Plano e Fundo Municipal de Cultura. Aliás, para qualquer área tem que ter os conselhos implementados, Sim, né? Isso é uma lei federal, não é, sim. Né? Não é uma questão municipal, é uma lei federal.
todas as verbas que vêm para o município, se não tiver o conselho constituído, não tem verba, né? E para falar em verba, Dani, tem uma história, por exemplo, todo ano, né, o município, né, ele discute a verba que tem, né? Ah, sim. O LOA, Lei Isso, Orçamentária Anual. isso, né, Lula? Aqui no Taboão, por exemplo, ela vem, a verba para a cultura, ela vem caindo ano a ano, né? A gente viu que esse ano a verba, né, teve uma queda muito forte. Inclusive, né, eu estive lá também, na Câmara Municipal, onde a gente estava brigando por conta da verba, porque se a verba não atingisse um determinado valor, né, Isso. não seria implantado, não viria verba para a Lei Paulo Gustavo, né, e demais verba para os demais programas. Me fala um pouquinho dessa história, Dani. É assim, ó. O governo, ele tem leis, né? Tudo é baseado em leis. Então, tem 3 leis que são, assim, importantes pra gente. Que é o PPA, Plano Plurianual, que no caso o executivo, né? No caso a gente está falando do município. Então, sim, o prefeito, ele vai apresentar, que são os 4 anos dele, tá? Sim. Tem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei que vai falar assim, eu quero construir isso, 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 e fazer isso, isso e isso. A LDO vai falar, não, mas espera aí, não dá para você fazer tudo isso, dá para você fazer isso, isso e isso. Né? Ela vai dar as diretrizes. Então, o PPA é o Plano Plurianual, que vai ser feito em 4 anos. Sim. O LDO é o que vai dar as diretrizes. Você não consegue fazer tudo isso, mas você consegue fazer isso, isso e isso. Um está ligado ao outro. Exato. Para que um acontecer, o outro precisa estar. Exatamente. E o LOA é a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual todo ano tem que ser construído o orçamento, né? Então, as secretarias, elas discutem o orçamento, né? Cada qual vai discutir a sua pasta. Tem algumas pastas que já têm orçamento pré-determinado, por exemplo, educação. Educação é 25%. Saúde é 15% de todo o orçamento. Até eu vou desmistificar, gente, que bom que vocês fizeram essa pergunta, até eu vou desmistificar, porque tem muita gente, às vezes eu pego transporte ou converso com alguém, um vizinho, a pessoa fala assim, mas não tem que fazer tal coisa pra cultura, porque tá tirando dinheiro da saúde e da educação. Não, gente, não tá tirando dinheiro de saúde e educação, porque saúde e educação já tem... É verba carimbada já, né? Já tem os recursos pré-determinados, tá? A cultura não tem. A cultura não tem esse recurso pré-determinado. E aí o que acontece? Precisa ter um equilíbrio. E infelizmente, assim, a gente não está tendo um equilíbrio no orçamento da Secretaria Municipal de Cultura. Isso é verdade que você falou. Porque nós estudamos bastante o LOA. Sempre o orçamento de um ano, o que for determinado em um ano é para o próximo ano, tá? Então, todo ano o nosso orçamento ele tem diminuído e isso é muito ruim, porque a gente não consegue fazer nada. O que tem ali paga basicamente a folha de funcionários, que são hoje 76 funcionários, daí mais ou menos quase que 5 milhões, conforme que consta ali no portal da transparência. E os outros 3 milhões seriam insumos, seriam pequenas manutenções ou algumas coisas. E o que sobra para os fazedores de cultura? Exato. Chegaram no ponto que eu queria chegar. Essa conta não dá certo, porque assim, 8 milhões é basicamente para 76 pessoas e, claro, dentro desses 8 milhões está pagando os professores de arte, ótimo, que são concursados, que eles atendem muitos munícipes. Só que nós temos propostas... Olha, mas desculpa, mas o salário desses concursados vem dessa verba da LOA? Sim. É assim, tem o orçamento da Secretaria Municipal de Cultura, que é 8 milhões, tá? 8 milhões. Cada pasta tem o seu orçamento. Tá. No caso da cultura é 8 milhões. Tá. Dentro desses 8 milhões, para pagar todos os funcionários, seja livre nomeados ou concursados,
dá mais ou menos 5 milhões. Não vai Entendeu? mais da metade do orçamento. E mais ou menos, é o que eu falei, 3 milhões mais ou menos ficaria pro restante, que é manutenção, insumos e todas as outras coisas que precisam. Ou seja, nós temos 800 fazedores de cultura mapeados, tá? Tem muito mais. Por exemplo, hoje eu cheguei aqui nesse espaço e tinha 2 pessoas que não estavam mapeadas. Às vezes, eu vou nos lugares e eu vejo que a pessoa é um fazedor de cultura, eu falo, você já tá nos fóruns? Você conhece? Você sabe das leis? A pessoa, não. Aí eu já pego o telefone e já coloco a pessoa. Então assim, mapeados a gente tem 800, mas a gente tem muito mais na cidade. Então, imagina, para essas pessoas trabalharem, nós precisamos de programas, de projetos e de orçamento para que esses programas e projetos funcionem, para que a gente consiga trabalhar. Sem isso, a gente não consegue trabalhar. Não adianta, assim, por exemplo, fulano foi contratado, Beltrano foi contratado. Não adianta, a gente precisa de programas e projetos que sejam contemplados dentro de um orçamento para a gente conseguir trabalhar. E quem destina esse orçamento para as pastas, Anne? Para quem não acompanha a vida política, mas acompanha o nosso programa, como que funciona isso? Quem é que assina o documento? Na verdade, funciona da seguinte forma. Cada secretário vai cuidar da sua pasta. Sim. Vai falar, olha, na minha pasta eu preciso de X. O outro vai falar, na minha pasta eu preciso de Y. Aí fica aquele debate. Óbvio que a gente da cultura, é super importante que a gente participe. Por quê? Porque a gente pode demandar, a gente pode falar, olha, a gente precisaria de tanto para fazer tal atividade, para fazer tal processo. Então a gente quer muito participar. Mas Por isso que é importante o conselho, né? exatamente. Por isso que é importante o conselho, por isso que é importante os fóruns. Exato. Para a gente poder fazer tudo isso. O ano passado nós fizemos um material e nesse material a gente contemplou todas as informações. Tanto seria para o carnaval, tanto seria para a criação de uma sala de tal coisa, tanto seria para um programa X, tanto seria para um programa de formação, a gente colocou todos os pontos. Só que não entrou orçamento pra gente. Então, os secretários, eles conversam, né? Não sei se entre eles, individual, cada um passa a sua demanda. Depois disso, vai pro prefeito. O prefeito vai... Funcionar, né? Ele vai dar o ok. Se tiver tudo certo, ele vai falar ok. E vai para a Câmara dos Vereadores, para os vereadores aprovarem. Se os vereadores aprovarem, ok. Se não, também o prefeito ele tem até 20% para flexibilizar aquele orçamento que foi destinado. A gente teve um exemplo aqui recentemente, né, dessa questão de secretários de pastas que agem em conjunto ou separado, né, mas a gente teve recentemente uma verba destinada para a construção do Teatro Municipal, né, uma verba de 3 milhões, mas que foi capitaneada pelo Vanderlei Bressan, que estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Mas ele foi secretário de Cultura em algum momento e continuou atuando pela cultura. Então também pode acontecer desse tipo de verba vir de uma outra pasta, né? Isso acontece. Pode. Isso é uma outra situação, tá? No caso, ele solicitou uma emenda parlamentar. Isso. Ele fez uma primeira solicitação de emenda parlamentar para deputada, que foi estadual. Chegou o recurso, construiu a Escola de Artes. Maravilhoso. Incrível, eu sou assim fã do Bressan, eu era professora dele de teatro. Então, e agora nesse momento como secretário de desenvolvimento, ele fez essa outra articulação com outra deputada federal para receber essa emenda para construir o primeiro teatro municipal. Gente, isso é incrível. Sabe por quê? É mesmo. Porque se vocês pararem para pensar, qual era o equipamento de cultura que nós tínhamos aqui na cidade? CEMUR. O CEMUR tem 44 anos. 44 anos, é um pouco mais novo do que eu tenho 47, um pouquinho mais novo que eu. Nós ficamos 44 anos sem receber novos equipamentos de cultura na cidade. E a nossa cidade tem a maior densidade demográfica da América Latina. Nós somos 280 mil, né, pessoas aqui, habitantes na cidade, 280 mil, até no outro podcast eu falei milhões. Depois me falaram, Daniela, não é milhões? Eu falei, não, é verdade. Aí eu falei, 280 mil, né, quase 300 mil, né, habitantes, para um território pequeno. E assim, a quantidade de crescimento de população não acompanhou de espaços de cultura. Tem que ter. A cultura salva, a cultura transforma, a cultura muda vidas, a cultura tira pessoas da vulnerabilidade social. Então a cultura é fundamental. É fundamental. Então, assim, esses dois processos de captação de emenda parlamentar para a construção de 2 espaços culturais
pra gente é muito bom e muito importante. E além dessa verba aí do município, porque assim, o município hoje tem uma arrecadação forte, até 1,5 bilhão, né? 1,5 bilhão não é pouca coisa para um município do tamanho de Taboão da Serra, né? Como você falou, é um município com 20 quilômetros quadrados, né? Com uma arrecadação forte dessa, né? Você não acha que com toda essa arrecadação, a verba destinada à cultura, né? Ela está muito aquém do desejável, até porque, veja bem, eu participei junto com você também, daquela manifestação que nós tivemos na Câmara Municipal, pedindo mais verba para a cultura, porque a verba despendida para a cultura, sabe, dentro de todo esse orçamento, é até brincadeira, né? Como é que está a organização dos nossos fazedores de cultura hoje no Taboão? Então, a gente tem se organizado bastante. A única questão é que, como esse recurso para a cultura basicamente nunca chegou, né? Mesmo com várias informações de transformação, de mudança e tal, esse orçamento para a cultura não chegou. A maioria dos fazedores de cultura, eles trabalham em outros empregos. Trabalham de telemarketing, trabalha de manicure, trabalha de escritório. Ou até na rua mesmo. Exato. Né? Alguns têm a sorte de trabalhar só com cultura em São Paulo, porque aqui em Taboão da Serra a gente não tem programas que deem aporte para eles, infelizmente. Então, assim, a gente está organizado. O único problema, por exemplo, se a gente vamos fazer uma reclamação, ou vamos na Câmara dos Vereadores questionar, a gente tem uma quantidade não tão grande de fazedores de cultura. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem que trabalhar fora. Eu não posso falar para a pessoa, olha, falta no seu trabalho formal, que é o que te dá o seu salário, para você sobreviver, para você comer, para você ir numa manifestação, ou numa reclamação, não tem como. Mas a gente está organizado. A única questão é essa, assim, precisa haver uma conscientização do poder público que a cultura está aqui, a cultura vive, a cultura precisa comer, a cultura precisa colocar o prato em cima da mesa com comida. Exato. Existem mulheres que são periféricas, são famílias, sabe? Gente, eu fico passada. Esses dias eu recebi de várias mulheres aqui de Taboão da Serra que são fazedoras de cultura, tipo, fazendo rifa. Por quê? Porque, tipo assim, não tá com trabalho, não tá com dinheiro. E não é difícil você calcular que, tipo assim, se eu fizer um programa, por exemplo, em São Paulo tem um programa que chama PIAPI, Programa de Iniciação Artística. E tem um Programa de Iniciação Artística de Primeira Infância e tem o PIA, Programa de Iniciação Artística, onde eles contratam vários fazedores de cultura para dar aula em dupla ou quarteto nos espaços que tem, seja CRA, seja centro cultural, seja biblioteca, seja casa de cultura. Então, por que a gente não implementa um programa desse? Vai contratar vários fazedores de cultura, porque não é só o fazedor de cultura, precisa de uma pessoa que cuide da gestão daquele núcleo. Exato. Precisa de pessoas de administrativo que cuidem das responsabilidades, dos documentos, dos relatórios, porque tudo tem entrega, né? Então a gente precisa de tudo isso, mas infelizmente a gente não tem. Mas estamos sim bem organizados, viu? Tudo que foi solicitado para os fazedores de cultura, nós conseguimos entregar a contento e a tempo. Foi solicitado o edital, nós fizemos. Foi solicitado o edital do VAI, nós fizemos. Está sendo solicitado o Plano Municipal de Cultura, nós estamos fazendo. Então a gente está bem organizado. Legal. Uma pergunta, Dani, aqui no seu currículo fala também que você, junto com os coletivos de agentes culturais, foi responsável pela reorganização do edital Vai Taboão. Conta pra gente que momento foi isso, como esse edital ele ainda existe ou não, em que momento ele aconteceu, o que ele proporcionou aqui para a cidade. Vanderlei Bressan, ele se candidatou, né, a vereador e ficou em primeiro suplente. E aí saiu um vereador por motivos particulares de licença e ele entrou no lugar desse vereador por 3 meses. E aí ele tinha direito a demandar 300 mil mais ou menos de emenda parlamentar
Desses 300 mil, ele mandou 100 para fazer um edital, o que pra gente é o melhor dos mundos. Por quê? Porque quando você demanda para um projeto, fica uma coisa muito específica, sabe? Tipo assim, tô mandando para essa pessoa. Não, você tá mandando para um edital e quem quiser se candidatar vai participar e quem for aprovado vai ser selecionado e vai receber o aporte para poder executar. Então ele mandou 100 mil pro Vai Tabuão, mandou acho que 100 mil para comprar os uniformes da escola de artes. Então as meninas têm aquelas roupas lindas, né, que elas fazem, ensaiam. Mandou, enfim, mandou mais aí 30 mil, 50 mil para construir um parquinho no Jardim. Ai meu Deus, esqueci o nome agora, tá? Do bairro. Mas é ali perto do Hospital Municipal Infantil. E mais ele demandou ali. Esse edital, na verdade, infelizmente até agora não foi lançado. Por que não foi lançado? Poder público. Poder público. E além desse edital aí, né, que está sendo colocado, o deputado federal Guilherme Boulos também mandou uma verba de 500 mil para o município, né? Que eu, pelo menos até agora, não sei onde foi investida essa verba. Quando vem essas emendas, né? Tipo essa que o Guilherme Boulos mandou para cá, essa verba ela vai para o poder público. Porque a gente não tem fundo municipal de cultura. Exatamente. Infelizmente. Lembra que eu falei pra vocês? Que a gente tem que criar fundo. Se viesse essa verba, viesse para o fundo, aí dava para o Conselho Municipal discutir essa questão, né? Exatamente. Exatamente. 500 mil reais, né? Se você falar assim, é pouco, mas vindo de emenda, ajuda bastante. Ajuda. Essa daí ainda não foi aplicada. Né? Então, ela já veio, mas também não foi aplicada. Então, quer dizer... Ela veio recentemente, né? A que tá bem atrasada é esse 100 mil. Esse 100 mil tá desde 2022, porque ele foi direcionado em 2021 para 22. Em 22 a gente fez reunião, fizemos uma discussão de como nós queríamos que fosse aplicado esse recurso. Fizemos tudo o que você imaginar. E aí não foi pra frente na gestão do primeiro secretário de Cultura. Aí trocou, veio a segunda secretária de Cultura. Também não conseguiu implementar esse edital. Aí veio mais um, que também não conseguiu. E agora tem um quarto. Falta do nosso conselho. Mais não uma foi por vez. Falta do conselho especificamente. Não, conselho constituído. O conselho ele já existe o fórum, né? O conselho ele só não está constituído. E quando ele não está constituído, ele não tem poder, né? Sim, não, é verdade, mas assim, o edital ele não saiu, não foi por causa do que o conselho foi por conta do poder público mesmo. O poder público, por exemplo, primeiro saiu um edital com uma informação assim que a gente olhou e falou, pelo amor de Deus, isso aqui não existe em lugar nenhum. Cancela isso aqui. Aí eles tiraram do ar, aí ficou um tempo fora do ar. Aí eu tinha sido escolhida para ser parecerista. Aí depois apareceu lá o nome de uma outra pessoa que a gente nem sabia quem que era. Porque a gente sabe quem é que tá nos fóruns. Quem não tá no fórum a gente não sabe. Aí o pessoal falou, não, quem é essa pessoa? Aí, enfim, teve que trocar. Aí depois, na segunda vez, saiu o edital e com uma instrução assim. O fazedor de cultura que receber esse edital só vai poder receber 1/3 do salário mínimo. Uma coisa assim, uma porcentagem. A gente falou, da onde você tirou isso? Que lei? Porque as leis que falam sobre cultura nenhuma tratam sobre esse tema. Você tem que ganhar uma porcentagem em cima do salário mínimo. Isso foi invenção de quem está tratando dessas coisas. Invenção de juridiquês. Aí a gente falou, não tira isso daí. Aí a gente falou, não, vamos insistir para ser prêmio, porque o valor é baixo, são 20 aportes de 5 mil reais. Aí a gente insistiu para ser prêmio, aí novamente a gente pediu para alterar, aí alterou. Aí de lá pra cá a gente tá esperando. Fizemos toda a reorganização, fizemos uma capa linda, edital Tuna Pilar, maravilhoso, lindo, uma capa incrível. E aí estamos aguardando, né, o Poder Público lançar. Agora tem um novo secretário de Cultura, a gente está aguardando o lançamento desse edital. Mas não foi especificamente assim, porque não tem o conselho, mas mais assim, problemas. E é um trabalho de formiguinha, né, Dani? Que tem que fazer, de checar esses documentos, e é uma linguagem muito jurídica, como você disse, muitas burocracias, mas tem que estar ali. E cada vez que a gente pede para alterar, porque a gente solicita mesmo, não porque nós somos chatos, mas porque a gente quer as coisas
da forma Sim, correta, lógico. né? A gente, Aí é pra nós, né? Exato. Então, a gente não vai aceitar um edital que tenha lá, e você tem que ganhar 1/3 do salário mínimo. Mas de onde você tirou essa informação? Não tirei, eu inventei. Então, por favor, refaça. Então, cada vez que a gente solicita esse tipo de correção, não sei se por boa vontade ou por má vontade, ou por implicância, demora-se mais um pouco. Então, foi por conta disso que a gente ainda está nessa situação, mas a gente acredita que até o final desse ano esse edital vai ser lançado sim. Quero falar agora também sobre esse fomento do samba. Como que é esse projeto? Samba comigo, hein? Ele foi consolidado isso no ano passado, não é? Ele foi sancionado em 2023 e ele vale permanentemente. O que é esse projeto? Conta pra gente. Sim. O que acontece? Na pandemia, eu vi que lançou o Fomento Forró em São Paulo, tá? Tô falando de São Paulo capital agora, tá bom, gente? Eu vi que lançou o Fomento Forró e eu falei, nossa, que maravilha, o ano que vem já vai ter Fomento Samba, porque eu tenho um monte de artista de samba, de forró eu tenho poucos, né? E aí eu falei, nossa, graças a Deus, que ótimo. Aí quando virou o ano, não apareceu nenhum fomento. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, né? Aí eu entrei em contato com o secretário de Cultura da época. Eu falei, oi, tudo bem? Então, eu sou Daniela Rigadas, sou fazedora de cultura e tal. E aí, quando que vai ter o Fomento Samba? Ele falou, conversa com o responsável pelo fomento, né? Aí eu conversei com um rapaz, aí ele falou, vamos marcar uma reunião e tal. Aí marquei a reunião, na reunião eu levei outros produtores, né, de cultura. E aí, na reunião, ele falou assim, não tem como ter o Fomento Samba porque não tem samba em São Paulo. Eu falei, oi? Não entendi. Aí ele falou assim, não tem demanda de samba. Eu falei, claro que tem. O que mais tem é samba. Não tem outra. Eu falei, o que mais tem é samba. A gente foi naquele debate, faz culto, fomenta a periferia, faz não sei o que. Eu explicando, não dá, a gente quer o fomento de samba. Por fim, né, aí ele falou, a gente só pode fazer coisas mediante a lei. Aí o que eu pensei? Então vamos falar com o vereador para escrever o projeto de lei, para que isso se torne lei e para que aconteça todo ano, né? E a gente foi atrás dos vereadores para conversar, para fazer o projeto de lei. A gente já meio que pré-montou, pré-organizou tudo. Aí conseguimos falar com vários, mas aí a que abriu assim as portas pra gente foi a Juliana Cardoso do PT. Ela falou, não, eu faço. Eu falei, graças a Deus. Aí ela pegou, fez o projeto de lei, passou entre os vereadores, passou nas comissões, aprovou, e aí chegou na mão do prefeito, ele sancionou e desde 2023 passou a existir o Fomento Samba. E é bem legal, então permanentemente vai ter, começou com 4 milhões. Mas como é que é são shows, samba? Não, é um edital, a pessoa se inscreve. E aí, eu não lembro agora, porque foi ano passado, os valores, mas aí tem vários valores, 80 mil, 100 mil, 50 mil, aí cada um apresenta o seu projeto, quem for selecionado vai pegar o dinheiro, ou vai gravar um CD, ou vai fazer uma simulação de show, ou vai fazer um livro sobre a história do samba, ou vai dar aula sobre samba, ou vai dar aula de cavaquinho, ou vai dar aula de dança samba, tudo que for relacionado ao samba, ele pode fazer dentro desse fomento, é muito legal. Muito legal mesmo, Dani, gostei, porque muitas vezes o artista, o cantor, ele não tem dinheiro para ir numa gravadora, né, de forma independente e gravar um CD, né, mas ele tem esse sonho, ele tem esse desejo, por que não, né, ser um trabalhador da cultura dessa frente. E acessar esse recurso faz toda a diferença para esse profissional. E aí o que a gente fez? Como eu vi que ela fez rápido, eu falei, nossa, eu vou pedir um monte de fomento. Aí eu falei, então Juliana faz, também tem o fomento hip hop e o fomento DJ. Ela fez, só que já tinha passado uns meses que tinha começado o fomento samba. E aí o que aconteceu? Não deu tempo de passar nas comissões, no CCJ e na outra comissão para votação. Agora precisa ir para essas comissões para chegar na mão do prefeito, o prefeito sancionar e a partir daí existir esse fomento. A mesma coisa dá para acontecer aqui, a gente só precisa ter orçamento. Por que não acontece aqui? Porque aqui não tem orçamento, entende? Então a gente precisa de orçamento, para tudo precisa de orçamento, gente. Se qualquer pessoa vier aqui e falar assim, não, dá para fazer sem orçamento, muito difícil, né? Reza. Muito porque difícil. Como você vai fazer sem orçamento? Você tem que... para implementar o Sistema Municipal de Cultura precisa de orçamento. Porque o Sistema Municipal de Cultura, lembra que eu falei para vocês que ele é composto por 8 braços? Um dos braços é o Sistema Municipal de Formação em Cultura. Como é que você vai fazer formação sem dinheiro? Você precisa contratar profissionais,
para aplicar lógico, essas formações. lógico. Sistema Municipal de Indicadores e Informações. Você precisa criar um sistema que atenda a demanda, que cadastre todo mundo. Tudo vai dinheiro, gente. Onde a população consegue acessar esses orçamentos que você falou pra gente tão bem, né, Marcelo? Super fácil. Você escreve assim no Google, Leis Municipais. Vai aparecer um site maravilhoso. Leis Municipais. Aí você acessa esse site. Dentro desse site você coloca assim, LOA Taboão da Serra, ano 2022. Aí aparece o LOA. LOA, só que na verdade não aparece como LOA, aparece como Lei Orçamentária Anual. Você escreve mais LOA é a sigla. Você escreve alguma coisa assim, orçamento de 2023, orçamento de 2024, que aí você vai ver, que aí aparece lá o PDF com a lei. Fica a dica, hein, gente? Fica a dica, sempre olhem orçamentos, sempre tem que olhar, sempre tem que confirmar. Ó, a primeira vez que nós fomos, assim, desde que eu comecei a atuar bem firme aqui em Taboão da Serra, porque eu comecei bem aqui firme na pandemia. Porque antes, o que eu fazia? Eu sempre trabalhei fora de São Paulo. E aí, eu vim aqui 2 vezes e falei com os gestores da época, mas assim, sabe, não me deram nenhum retorno, nenhum feedback. Eu falei, gente, eu não posso ficar, né, focada, se o povo não quer, eu vou pra frente. Bom, enfim, eu retornei pra cá na pandemia, porque o Sistema Municipal de Cultura é uma forma de fazer com que cada fazedor de cultura vá no seu município buscar recurso, entendeu? Então, assim, eles falavam muito, não, ó, a Lei Aldir Blanc 1, você vai no seu município buscar. Você vai no seu município. Então, assim, eu voltei pra cá mesmo focada em 2020. Então, assim, gente, precisa pesquisar todas essas informações. É importante. Por falar nisso, como que é o cenário dos fazedores de cultura aqui em relação a esses processos burocráticos de documentação, em relação a saber escrever seu projeto? Que cenário você tem de perfil mesmo aqui de fazedor? As pessoas conseguem entender a linguagem desses editais? É sofrido escrever um edital? Como que é o cenário? Ó, vou te contar uma história. Tipo assim, como eu falei, eu não me envolvia com as coisas aqui, né? E aí um dia eu tava no shopping em Taboão e eu vi um balé. Aí eu olhei e falei, nossa, que balé lindo. E tinha uma menina negra dançando com um vestido azul. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu fiquei olhando e falei, gente, que coisa linda. Porque minha filha fazia balé. Só que eu falei, gente, eu fiquei apaixonada. Aí eu cheguei e perguntei, nossa, esse balé é de uma escola profissional? É da onde? E a moça falou, é da prefeitura. Eu tomei até um susto. Eu falei, nossa, a prefeitura tem uma coisa tão top assim, né? Aí ela falou assim, olha, se você quiser maiores informações, desce na Secretaria de Cultura para você receber informações. Aí eu desci. Quando eu desci, uma menina ficou me olhando. E o tempo inteiro essa menina me olhando, eu fui pegar um papel, ela me olhando, eu ia para um lado, ela ficava me olhando, tava pro outro olhando. Aí ela pegou, eu cheguei perto dela, ela falou, ai, você é Daniela Regadas, né? Eu falei, sou. Ai, você era minha professora de teatro. Eu falei, nossa, não lembro de você. Não lembrava dessa menina, não lembrava. E ó, só depois de muito tempo conversando com ela que eu fui lembrar, mas assim, foi muito difícil pra mim lembrar dela. E eu sou ótima de memória. Eu sou muito boa de memória, assim, textos, rosto, nome, eu sou muito boa. Eu não lembrava dela. Eu falei, eu só lembro de um menininho de 12 anos. Da nossa turma. Ela falou, é o Bressan. Eu falei, eu só lembro dele. Ela falou, ele é o secretário de cultura. Eu falei, não acredito. Aí fazia 20 anos que eu não vi o Bressan. Você foi professora do Bressan? Eu tenho acho que 12 anos mais velha que ele. Eu era professora de teatro. E aí o que aconteceu? Ela falou, ele é o secretário de cultura. Eu falei, nossa, não acredito. O que aconteceu? Aí eu falei, marca uma reunião pra eu conversar com ele. Aí quando eu cheguei, apresentei um monte de projeto, um monte de coisa. Ele falou, Dani, eu tô saindo pra me candidatar a vereador. Aí eu falei, nossa, não acredito. A única vez que eu consigo falar com alguém, a pessoa tá saindo, que azar. Meu Deus, não acredito. Aí ele falou, que pena, não consigo fazer nada, né? Eu tô saindo. Ai, que dó. Aí eu falei, que pena, né? Aí, beleza, virou o ano. Quando virou o ano, passou uns 2 meses. Aí ele falou, realmente tô saindo e tal, né? Vou sair. Aí eu falei, beleza. Aí, dia 15 de março de 2020, eu me lembro como se fosse hoje, veio a notícia, vai ter que fechar tudo, cancelar tudo, todas as programações vão fechar. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu achei que tava rica, porque eu tinha fechado shows até agosto. Nossa. Falei, tô pobre, tô lascada. Aí o Bressan falou, Dani, você tá acompanhando o que tá acontecendo? Eu falei, tô.
Ele falou, então, você falou pra mim que você era produtora, tal, não sei o que, você sabe escrever edital? Eu falei, claro que sei, oxe, claro que sei. Ele falou assim, então você sabe que vai ter a lei Aldir Blanc, né? Eu falei, sei. Ele falou, você não pode escrever aqui gratuitamente pro pessoal, ajudar eles a escrever e tal, a formular as ideias? Eu falei, posso. E eu já queria conhecer as pessoas, porque eu não conhecia ninguém aqui. Porque eu só trabalhava fora em 2020, né, que veio a pandemia, que a gente teve que voltar. Aí eu falei, claro, super quero. Aí eu vim de forma voluntária, fiquei ajudando a escrever os editais e pro pessoal, né, poder participar da Aldir Blanc 1. Naquele momento o pessoal tava bem cru. Tanto é que eu trouxe uma amiga minha e ficou eu e ela basicamente o mês inteiro escrevendo, mas a gente não aguentava mais escrever. Nosso braço ficava até doendo. Porque o pessoal vinha e falava, eles não tinham nem Só tinha ideia. eles tinham uma ideia, eles chegavam como se fosse, sei lá, você senta, tá, vou escrever. Aí você ia escrevendo assim, né? Eu falei, Deus do céu, como que a gente vai terminar? Misericórdia. Foram poucos que chegaram com o material todo pronto. E fora os que a gente falava por telefone, ó, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Então a gente, assim, eu senti naquele momento que o pessoal tava bem cru mesmo. E aí que veio essa minha necessidade, essa minha vontade. Eu já tinha esse drive, que era de ensinar a ter material, a escrever edital, eu já tinha, aí eu fui implementando esse drive e fui toda hora passando pra eles. Gente, em nome de Jesus, acessa esse drive. Olha aqui, precisa de foto, precisa de release, precisa de press kit, precisa de portfólio, precisa de mídia, precisa de tudo isso. Galera, ó. E aí, assim, no começo eles estavam bem crus mesmo. E aí, com o passar do tempo, como veio a Paulo Gustavo também emergencial, a gente recebeu agora em janeiro, né? E depois, a gente já sabia que iria vir a Aldir Blanc 2, que é essa que vai vir durante 5 anos. Aí eu comecei, gente, faz material. Eu comecei, assim, pressionar não, né? Comecei a pedir, pelo amor de Deus, faz material. Teve um rapaz esses dias que ele me mandou uns materiais que eu falei, tá muito ruim esse material. Eu vou te mandar um link, o que você faz? Você clica, escolhe o portfólio que você quiser, clica e joga os seus textos em cima, é o Canva. É a Glória da Quinta Casa. Aí ele falou, nossa, não sabia. Aí eu falei, pelo amor de Deus, faz isso. Aí ele foi e fez. Eu falei, agora tá 95% bom. Aí ele falou, nossa, que bom. Aí ele foi e arrumou todos os materiais dele. Gente, tem que arrumar material. Porque se você quer vender um show no Sesc, se você quer participar de um edital do SESI, se você quer participar de edital de qualquer lugar, se você não tiver material, você não consegue. Não consegue. E os artistas aqui foram essas etapas. No começo, na Aldir Blanc 1, era assim, bem precário. Era tudo na mão, testando, não sei o quê. Da Paulo Gustavo já melhorou bastante, mas eu fico assim, gente, faz material, monta material. Se não tem condições, tipo, de pagar uma pessoa para fazer, uma pessoa de marketing, mídias digitais para fazer, tem o Canva, que dá pra fazer. Até o PowerPoint, que é mais simples, dá pra você fazer. Tem a Daniele. Ai, pelo amor de Deus. Alguém precisar, você fazedor de cultura, se precisar, entre em contato com essa boa vida, Dani. Essa mulher aqui, rapaz, é fera. Mas sabe o que eu faço? Sabe o que eu faço? Eu dou o link. Eu falo, se você tiver alguma dúvida, acesse esse link. Gente. Aí a pessoa fala assim, teve pessoas que falam assim, nossa, eu segui o link do passo a passo, montei todo o meu material. Aí eu olho e falo, nossa, top. Porque lá eu falo, acessa o Canva, aí eu mando um vídeo explicando como que faz o portfólio, mando um vídeo como faz um currículo, tem pessoas que têm formação em cultura, né? Não faz os materiais, porque precisa. Rebeca, chegamos ao final do nosso programa. Chegamos ao final, Giro, mas não sem antes te perguntar, quem quiser saber mais do seu trabalho, te acompanhar, verdade. como que faz pra te achar nas redes sociais? Pode achar minhas redes sociais, Zandara Produções, ou Daniela Regadas. Eu tenho todas as redes aí, é fácil de me achar. Arrasou. E o nosso? O nosso programa, o que a Perifa tem, só colocar aí no Instagram, no YouTube, você encontra todos os nossos programas, toda semana um convidado diferente, especial, para trazer a dimensão do cenário cultural aqui dentro da nossa cidade. Meu Instagram, @motarebeca, eu também estou lá no Quintê Notícias, e o seu Instagram? @Jerusael. Vai me achar lá no Facebook, no Instagram, siga-nos aí, né? E nos ajude aqui com o nosso programa, né? Se inscreva no nosso programa, ajuda a gente a dar uma empinada aí, que a gente precisa da força de cada um e cada um dos nossos
né, dos nossos internautas aí. E Rebeca, eu deixei um camarada para agradecer por último. Ah, sim, esse é especial. Entendeu? O nosso grande camarada Carlos, que tá ali por trás das câmeras, meu parceirão ali, ó, dando uma força para nós ali. Obrigadão, Carlos. E Dani, dê aí o seu salve aí para nossa galera. Salve final. O meu salve, gente, é só que a gente precisa lutar por orçamento para que a gente consiga trabalhar. Não tem outra opção, a opção é orçamento. Então, que assim, que todo fazedor de cultura se conscientize nessa luta, que vai começar aí logo após a implementação do Sistema Municipal de Cultura. A gente tem que estar junto, tem que estar unido, tem que estar forte, para a gente poder solicitar orçamento, mas a gente não quer orçamento para beneficiar um ou outro, não. A gente quer um orçamento para poder beneficiar o máximo dos fazedores de cultura da nossa cidade. Eu sempre falo isso, gente, minha bandeira é a cultura. Rebeca, seu salve. Então é isso, só agradecer a você que acompanhou nosso bate-papo até agora. Muito obrigada pela companhia. Nós voltamos no próximo programa com mais um convidado para você. O que é que a perifa tem? O que é que a perifa tem? Mas tem coisas boas também. Mas tem coisas boas também. O que é que a perifa tem? O que é que a perifa tem? Tem coisas boas também. Mas tem coisas boas, tem. Mas tem coisas boas, tem. Mas tem coisas boas, tem.